No dia 19 de agosto de 1996, Hervilásio Xavier, o diretor de cinema do SBT, daria o play ao primeiro episódio do grande fenômeno Dragon Ball. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um grande dia. Há exato 30 anos Dragon Ball chegou aqui no Brasil. Talvez você não estava lá, mas eu estava. Esse vídeo vai ser muito especial porque vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos conhecer alguns detalhes, alguns achismos, algumas fontes concretas. Há exatos 30 anos começaria a história daquele garotinho ali em busca das esferas do dragão, que se tornaria um dos maiores animes aqui da história do Brasil. Temos muito que conversar. Realmente, por ter vivido, a emoção é muito maior. Alguns segredos de bastidores, teremos sim fontes concretas aqui. Eu também tive acesso a um Twitter de extrema importância. Se você me acompanha no Instagram, eu postei por lá, vou postar aqui também para vocês, porque realmente eu fiz muita pesquisa, mas realmente, vamos lá, vamos entender como tudo começou. Lá na década de 90, precisamente em 1995, Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete virou um fenômeno absurdo, índices de audiência, estava dando mais do que as próprias novelas, estava tendo um licenciamento absurdo. Cada emissora começou a ver o sucesso ali de Cavaleiros do Zodíaco e queria sim o seu Cavaleiro dos Zodíacos, pois esses desenhos japoneses violentos estavam dando muito licenciamento. O que aconteceu? Quem foi que pensou em trazer o Dragon Ball? E essa história realmente começa em 1995. Magrão, Roberto Manzoni e Takeo Tomita, eles eram os donos da Alien International. Eu pensava ali, há muitos anos atrás, que o único dono era o Magrão, mas na verdade eram sócios. Eles trabalhavam ali desde a década de 80, só que eles trabalhavam só no licenciamento. E sabe com que licenciamentos eles fizeram? Com a Everest Filmes. Se você é fã dos Tokusatsu, se você lembra ou assistiu Changeman, Jaspion, entre outros, eram eles que faziam os licenciamentos, ou seja, eles compravam ali a marca, fazia brinquedo, fazia bolsa, fazia tudo aquilo que se podia para aproveitar ao máximo. Quando chegamos em 1995, já foi registrado que o Tomita já queria trazer Dragon Ball Z aqui pro Brasil. Olha isso, já estava rolando uma paquera, já se via ali algumas fitas, já estava ali na ideia, mas a ação só foi acontecer ali um ano depois, por muita coisa que temos que conversar. Então o que acontece? A Alien ali, em 1996, decidiu fazer licenciamento também só de anime. Cuidava só na questão de licenciamento e vamos realmente comprar anime, vamos investir, tá dando muito dinheiro, vamos buscar outros Cavaleiros do Zodíaco. E numa viagem ao México, talvez, isso é uma possibilidade, talvez o Roberto Manzoni, o Magrão, o Tomita, eles adquiriram essas fitas no México. Por que talvez, Emílio? Porque realmente a informação que eu tenho é que veio do México. Essas fitas vieram do México. Agora, não sei se foi uma ida do Magrão, uma ida ali do Tomita. Realmente, esse detalhe eu não tenho, porque o Magrão é falecido e o Tomita é escondido das mídias, mas ele não faleceu. Então, o que eu tenho? Vou mostrar aqui o print aqui para vocês de um ex-superintendente do SBT, o Fernando Pelégio, muito educado, sempre responde ali os fãs, e eu pergunto se vieram do México. Tá aí o print? E sim, vieram sim do México, e nesta época, esse pacote veio como? Dragon Ball, os primeiros 60 episódios, algo que eu vou contar para vocês o porquê, Guerreiras Mágicas de Heihachi, e o outro anime foi o Fly. Só que essa negociação realmente foi feita assim. Não foi diretamente para o SBT.
Não foi o SBT que queria Dragon Ball. Eles compraram ali aquelas fitas, os direitos de exibição, e quando chegou aqui no Brasil, inicialmente foram para Manchete. Por quê? Porque Cavaleiro do Zodíaco tava explodindo, foi a emissora ali que acreditou nos animes, e a Manchete já não estava bem das pernas financeiramente. E o que aconteceu? A Manchete, diferente de Cavaleiro do Zodíaco, tinha que pagar. Cavaleiro do Zodíaco foi dado como permuta, ou seja, você pegava aquele produto, você exibia ali e ganhava ali com os licenciamentos. Dragon Ball não, Dragon Ball você tinha que pagar, aí realmente tu exibia. Mas o lote todo ia se caso fosse os três, Então o Eduardo Miranda, que aqui vai ser necessário tanto para esse especial, principalmente para o especial do Dragon Ball Z que teremos, o Eduardo Miranda me respondeu para mim lá no Facebook. Ele é muito querido, responde realmente também aos fãs. Ele falou que realmente estava sem dinheiro. Se tivesse muita grana, realmente tinha rolado, era lá na Manchete. Então, vamos agora para o SBT. Quando chega no SBT, o Roberto Manzoni, o Magrão, já trabalhava no Domingo Legal. Domingo Legal, que na época ali era do Gugu, e foi oferecido para o SBT, e o SBT comprou os lotes. Compraram ali Guerreiras Mágicas, compraram o Dragon Ball e compraram o Fly. E eles foram estreados em datas diferentes. Como só o especial hoje é do Dragon Ball, o Dragon Ball vai estrear no dia do aniversário do SBT. Como eu já comecei aqui o vídeo, no dia 19 de agosto de 1996. A Alien International também usou a Gota Mágica como dublagem. Por quê? Porque a Gota Mágica já tinha feito um trabalho maravilhoso com Cavaleiro do Zodíaco, as cópias eram mexicanas, que no caso era em espanhol, então realmente a Gota Mágica era o melhor estúdio. Então foi feita ali a primeira dublagem dos primeiros 60 episódios. Por quê? Por que 60 episódios? Porque eu só vi 60 episódios lá no SBT. Porque quando eles foram lá no México, ou realmente veio de lá algum lote, porque realmente essa fonte eu não tenho concreto. E olha que eu pesquisei. E aí o que acontece? Foram comprados apenas esse primeiro lote da Salgado Produções. No caso, até o nome aí em espanhol, mas esse é o nome traduzido, Salgados Produções, onde foi esses 60 primeiros episódios que sofreram aqueles cortes, aqueles famosos cortes que você conhece ali do Dragon Ball, foi por causa ali dessa produtora. Ou seja, eles pegaram as masters lá da Toei, eles tinham esse escritório lá e eles editaram, eles fizeram todo aquele processo com apenas 60 episódios. Depois aí que entra a empresa Intertrack, onde realmente eles pegaram do 61 ao 153, aí realmente sofreu menos cortes, que é algo que vimos ali na Globo. Mas isso aí é outra história, ainda vou falar um pouco sobre essa chegada na Globo, mas o que precisamos saber, foi dublado ali pela Gota Mágica, e o elenco era um elenco não tão conhecido. Quem eu conheço assim realmente muito bem mesmo, porque aí realmente ganhou muita fama, foi o Écio Sodré, que é um dos personagens, é o Pilaf ali. Quem dirigiu foi o Gilberto Baroli, o grande Gilberto Baroli. Os deuses aí ainda te mantêm vivos, os deuses do teatro. Ele foi o diretor de dublagem, também diretor ali de dublagem do Cavaleiro do Zodíaco lá em 94. O Goku foi dublado por uma mulher, Noeli Santesban. Eu também não conheço nenhum outro trabalho dela. Comenta aqui, vamos trocar essas informações. E a Bulma, a Cristina Rodrigues, também não conheço. Lá no futuro, né?
adianta ali depois, quem dublou foi outra mulher, que foi a Úrsula Bezerra, irmã do Wendel Bezerra, que também foi o Goku aí na fase adulta. Agora o narrador é emocionante. O narrador foi o grande, me arrepiei, o grande saudoso Jonas Mello. Jonas Mello também era o narrador ali do Cavaleiro do Zodíaco, um monstro da dublagem, dublou muitos personagens. E ele narrou também o Dragon Ball. Talvez ele era o narrador oficial da Gota Mágica, né? Porque ele o Cavaleiro do Zodíaco, e aí veio o Dragon Ball. E é muito emocionante. Alien International, vocês vão ouvir, obviamente, com a versão original, porque minha voz não chega àquele patamar. Alien International apresenta Dragon Ball. Enfim, não tem como, porque a voz dele realmente era um trovão. Alien International apresenta Dragon Ball. Então, quem faz aqui a trilha sonora de abertura é outra. Eu não sei se é nostalgia, tem gente que fala que a versão lá da Globo é a mais próxima ali do original, mas é o Rubinho Ribeiro. Também não conheço outros trabalhos do Rubinho. Mas ele dá alma naquela abertura, ele dá alma. Eu vi depois ali no YouTube, ele já um pouco mais velho ali, realmente ele não tem mais a mesma voz, porque todos nós envelhecemos, mas você percebe a força, a alma ali que ele fala. Vamos revelar as esferas do dragão, esse é o maior mistério que já vi. Rubinho Ribeiro, eu não conheço outro trabalho dele, mas é percebível a alma, tanta força que ele fez ali com aquela abertura do Dragon Ball. O encerramento, o SBT cortava, mas realmente aquela abertura é muito linda e isso faz muito parte da mitologia do Dragon Ball, onde eu acredito que vocês conheçam, que é inspirada ali na jornada do Oeste, do Rei do Macaco. Isso vai ser outro vídeo depois, vamos falar sobre toda aquela influência que o Dragon Ball teve, a primeira temporada, as primeiras temporadas, que é a Jornada do Oeste. Tem aqui a enciclopédia, quando ele era criança, que foi o que vemos ali no SBT pela primeira vez. Chegamos a ver ele sim com essa roupa vermelha ali nos últimos episódios, acho que bem depois ali, nos torneios de artes marciais. Mas ali realmente a trilha sonora também a trilha sonora e o efeito sonoro que eles conseguiram respeitar ali do anime original. Vamos ao dia da estreia ali, já falamos um pouco, e foi numa segunda-feira, era no Bom Dia e Companhia da Eliana. Tem algumas conversas, começou no sábado animado, não começou no sábado animado, eu estava lá quando estreou, eu lembro dos anúncios ali, e foi numa segunda-feira, foi numa segunda-feira, porque tá realmente, tá logado, né? Mas foi sim numa segunda-feira, foi durante a semana que estreou. Eu amava o programa ali da Eliana, o Bom Dia e Companhia. Então foi sim, não foi no sábado animado, mas o que acontece? O desenho japonês de maior sucesso em todo o mundo, Dragon Ball. De segunda a sexta, 10h30 da manhã. O Silvio, ele sempre foi impaciente ali na década de 90, porque ele queria a audiência do Cavaleiro do Zodíaco e o licenciamento que o Cavaleiro do Zodíaco dava. Então, o Dragon Ball, como a maioria das produções que ele comprava, ele era impaciente e não estava atingindo algo satisfatório para ele. Mas, assim, as fontes que eu tenho, Folha de São Paulo, o site J-Box, o Dragon Ball ele dava ali em torno de 7 pontos. Que talvez o outro desenho americano, acredito que o Mega Man passava na época. Vamos lembrando aqui, pessoal. Realmente eu estou tentando me lembrar os outros desenhos ali. Então, ele foi transferido para o sábado animado, mas aí realmente é toda essa bagunça que o Silvio tem. Então, realmente eu não lembro se passou tudo no Bom Dia e depois foi para o sábado, mas eu tenho lembranças muito do torneio de artes marciais no sábado. Isso ainda na década de 90, que ainda tem outro detalhe aqui para eu falar para vocês. E aí o que acontece?
não foi uma grande explosão de licenciamento. A audiência era satisfatória, aqui na minha busca a audiência era satisfatória, só que o licenciamento não era, e isso em pesquisa, e é percebível, porque Cavaleiro do Zodíaco tem muito bonequinho, tem ombreira, tem toda aquela sequência. O Dragon Ball não, o Dragon Ball tinha um Goku criancinha ali, o Kuririn, a Bulma, né? Então realmente não foi tão bem na questão do licenciamento. Sair depois, né, nos anos 2000 que vem o Z, aí é outra história, Mas aí o que tem... ficou sim ali no Sábado Animado há algum tempo, e em 1996, deixa eu ver aqui a data... Eu não tô aqui com a data, não. Em 1996, bem depois ali, a própria Toei veio no Brasil. A Toei veio no Brasil para vender os outros 93 episódios e Sailor Moon para a Manchete. Olha o que aconteceu. A Ali International era a detentora ali, mas a Toei veio aí para adiantar. E o SBT não comprou. E eu acredito que foi por causa dessa questão do licenciamento. Tinha até uma boa audiência, mas realmente o faturamento não era tão bom. E era uma outra época. Desenho tinha que dar licenciamento, não era só o Ibope. E acabou aí que realmente eu também não sei quanto tempo esse anime, no caso o Dragon Ball, ficou ali na geladeira. Aí eu não me lembro. Aí realmente eu não me lembro. Mas aí o que aconteceu? Em 2001, a Globo comprou o Dragon Ball Z, da saga de Majin Buu. Esse vai ser outro vídeo, esse aí vai ser outra história, né? Mas aí tá aqui a imagem do Majin Buu. Mas aí o que acontece? Existe em 2001 um fenômeno que nunca mais vai acontecer. A Globo estava exibindo a saga do Majin Buu. O SBT volta com Dragon Ball no Sábado Animado em 2001 e a Band exibir Dragon Ball Z, a saga de Cell, também no sábado. Ou seja, as três emissoras, as principais emissoras ali do Brasil, exibindo Dragon Ball. Olha isso, olha que fenômeno. E acredito que tudo estava na lei, porque a Band tinha direitos X, a Globo Y e o Dragon Ball também. Então, olha, aí o que acontece? Tem alguns detalhes que eu só vou contar para vocês no especial da Band e da Globo, mas realmente o que temos que falar? O Dragon Ball volta ali em 2001, aqueles episódios que ele tinha, com aquela dublagem que tinha, mas também não ficou muito tempo, porque realmente Dragon Ball Z, que era, digamos, o filé, pelo menos para as crianças da época, porque tinha muito mais pancadaria, tem muito ali um desenvolvimento maior, então realmente o Dragon Ball volta, mas também não volta com tanta força assim. Nos anos 2000 ainda, a Globo, depois de Dragon Ball Z, ali da saga de Majin Buu, decide comprar o Goku criança, e agora com todos os outros episódios. Ou seja, além daqueles 60 episódios que foram exibidos aqui no Brasil, a Globo compra o restante, ali até os 153, e exibe. Em julho de 2001, acredito eu, tá aqui, 2002. Em julho de 2002, a Globo exibe o Dragon Ball completo. Aí com a nova dublagem, eles não tinham como pegar da Gota Mágica, porque era um estúdio que já estava falido, já era massa falida, e eles queriam ali padronizar. O Dragon Ball Z foi dublado ali pela Alamo, e aí decidem ter uma nova dublagem, que aí entra a Úrsula Bezerra, como eu já falei para vocês, a Tânia, né, como a dubladora da Bulma, e aquele grande elenco que conhecemos. Hoje, a partir das 9:30 da manhã, em ação pra valer na TV Globinho, com as aventuras de Shizu, Power Rangers, O Resgate, Power Stone e o alucinante Dragon Ball. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Não. Então, o que acontece sobre essa questão dos pós, né? O SBT exibe até ali os 50, fica aquelas reprises, depois fica na geladeira. Em 2001, com o sucesso do Z, acaba trazendo de novo. E aí, depois da saga de Majin Buu, a Globo compra, e depois a Globo fica
como detentora de todo o anime, de toda a franquia ali, mas isso não vai ficar aqui, vai ficar com o próximo vídeo. Vamos falar sobre a compra da Band, vamos falar sobre a rasteira que a Globo conseguiu dar nela, ou seja, é outra história, mas é muito emocionante. Eu vivi essa época, foi um anime que realmente não era o outro Cavaleiro do Zodíaco, o Cavaleiro do Zodíaco estava em outro patamar, mas quem viu naquela época sabe realmente como foi lindo começar por ali. Tem um outro detalhe que eu vou deixar pro vídeo que vem, que é sobre o Goku adulto. Sobre o Goku adulto, como foi a primeira vez que eu vi ele, mas não vai ficar aqui nesse vídeo não, vai ficar para um próximo. Mas é sobre isso. Comente aqui, comente o que se vocês viveram essa época, como é que foi ver Dragon Ball pela primeira vez, as dificuldades, as questões do horário ali que o Silvio fazia. Comenta aqui sobre a abertura, as cenas marcantes que Dragon Ball trouxe, mas realmente é inesquecível. O SBT estava de aniversário na época também, então é sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.